Teste! Agora sim, hein? Estou ao vivo? Que isso! Muito boa tarde para boa noite a cada um de vocês que conseguiram chegar no horário, aos que estão para chegar também, muito boa tarde para boa noite. Cenário do maior talk show da Faria Lima, o Condado Cast. E na data de hoje, celebramos um evento chamado Conecta Talks. Tenho o prazer inenarrável de falar com as maiores celebridades do mercado financeiro e atualizando as nossas teses num cenário que é unânime, né? Algumas oportunidades que o mercado financeiro vai nos contemplar de hoje, inclusive a virada do ano de 2023 para o ano de 2024. Então, primeiramente, obrigado pela audiência, todo mundo que está no canal da Station, o aplicativo do TC, vocês são demais e estamos aí na iminência também de fazer uma das maiores lives de milhões junto com vocês. Propósito, mais uma vez, pegar os principais setores, as principais vozes, fiquem à vontade para tirar a dúvida de vocês de que se fizer necessário para cada entrevistado, e estou aqui no notebook também para poder acompanhar com vocês. Primeira convidada, ela está na ponta da conexão internacional, literalmente, né? Está viajando e vai falar sobre o mercado internacional. Afinal das contas, para quem não sabe, para quem não viu, a taxa de juros americana rumando em suas máximas, e o dólar também ainda tem um peso bem elevado, então ganhar uma renda fixa em dólar, acredito que muitos querem saber como. Ela está aqui em cima de mim, é isso mesmo? Ei, Bruna, você está vezes 20 aqui no telão, seja bem-vinda e dê uma boa noite para cada um que aqui lhe assiste. Boa noite, Bruna Bins. Boa noite, gente. Boa noite, Gui. Não estou conseguindo ver o pessoal, mas consigo enxergar o Gui aí. Então, boa noite e bem-vindo a todos. Estou tendo um panorama aqui arrumando o meu querido topete aqui, formou essa crista do dinheiro. Isso daqui eu não vou tirar porque carrega muita celebridade. Bruna, só traz uma mini apresentação aí para quem ainda não te conhece, né? Por onde você passou, o que você faz aí a respeito do mercado internacional, porque a gente quer ouvir de você, principalmente nesse atual cenário, não muito ainda bolsa, mas sim um pouco desse contexto da renda fixa, como é que o nosso querido investidor consegue aproveitar essa oportunidade de um juro elevado e um dólar, querendo ou não, ainda nas alturas. Bom, gente, para quem não me conhece, eu estou aí no mercado financeiro faz cerca de 5 anos. Comecei lá no exterior, então eu morava em Miami, inclusive estou a caminho de lá agora, por isso que não pude estar aí presencialmente. Mas eu morava em Miami e lá eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro e investir. Como eu tinha residência americana e meu plano era ficar nos Estados Unidos, eu comecei a investir no exterior e pesquisar bastante sobre investimento no exterior, que aqui ainda não se falava muito sobre isso. Aí as coisas foram passando, a vida foi acontecendo, eu tive a oportunidade de trabalhar no TC aí em São Paulo, voltei para o Brasil e agora hoje eu trabalho mais de forma autônoma mesmo, ajudando as pessoas a investirem tanto no planejamento financeiro em geral, quanto o planejamento financeiro voltado ao exterior mais especificamente, porque tem muita gente que investe só aqui e não investe lá fora. A gente sabe que hoje em dia, se a gente não sabe, a gente deveria saber que hoje em dia é extremamente crucial a gente ter uma exposição lá fora. A gente nunca sabe o que vai acontecer aqui no Brasil e estar preparado para todos os momentos é de extrema importância, até porque se a gente olha nos últimos anos, desde a implementação do Plano Real, quanto o dólar se valorizou, ou mesmo se a gente vai tentar prever para o futuro o que pode acontecer, eu prefiro apostar minhas fichas nos Estados Unidos do que propriamente no Brasil. Mas a questão é que a gente nem precisa apostar, né? A gente pode estar diversificado aí nos dois caminhos. E hoje, como o Gui já deu a introdução, aí a gente está com diversas oportunidades, tanto aqui quanto no exterior. E quando a gente fala no exterior, a gente fala bastante em renda fixa, porque isso já não acontece faz muito tempo lá fora. Bruna, quando quem acompanha mais de perto o mercado viu que recentemente a inflação americana foi um negócio muito bizarro, né, do que aconteceu pós-pandemia, e também conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia fez com que tivesse uma nova impressão de dinheiro, e isso fez a inflação chegar em patamares que o americano não estava acostumado, e, consequentemente, nós tivemos um aumento na taxa de juros, e é exatamente esse cenário que a gente vê como extremamente vantajoso, né? Então, uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, um câmbio, de novo, né, ainda alto, mais encostado aí nos 4,80, 4,85 do que desenhando uma queda um pouco mais intensificada.
Então, a dúvida de muitos, né, e você aqui honrosamente dentro do evento vai agregar muito valor, é o seguinte: o brasileiro, então, que ele quer diversificar, né, ele quer sair um pouco do famoso risco Brasil, então ele vai colocar um pezinho fora do país. Qual que é o formato mais inteligente ou até mesmo mais simples para que esse brasileiro consiga aproveitar essa alta da taxa de juros em dólar? Ele compra via, sei lá, plataforma. Se ele abrir uma conta na Genial, ele tem acesso, ele tem que ter uma conta numa Avenue da vida. Traz aí um pouco do lance educacional de como que seria essa aquisição da renda fixa americana. Então, quando a gente fala de investir lá fora, a gente ele é muito acessível, né? A gente pode investir tanto através da Bolsa Brasileira, através das BDRs ou propriamente ETFs, ou a gente pode investir através de uma corretora que nos permita ter o acesso diretamente à Bolsa Americana, que seria, por exemplo, uma Avenue. Eu sempre opto pela essa segunda opção e sempre gosto de defender essa segunda opção, porque a gente vai estar de fato dolarizando o nosso patrimônio, né? Quando a gente investe aqui através de BDRs, a gente continua investindo em reais, apesar de se apropriar aí sim da valorização do câmbio. Mas partindo do pressuposto que a gente vai abrir uma conta, uma corretora que nos permita fazer isso, seja a Avenue, Banco Inter Global, tem várias famosas, né? Stake, enfim, tem várias, mas a principal é a Avenue, a mais conhecida no mercado, e agora o Banco Inter com o Global, que tem um spread um pouco mais baixo ali da Avenue, quando a gente fala de conversão do real para o dólar, o spread da Avenue, se não me engano, é fixo de 2, e do Banco Inter de 1. Então pode ser que seja mais benéfico. Mas a Avenue, ela tem muito mais oportunidade de investimento lá fora. Falando em renda fixa, a gente pode investir em bonds, né, em bonds, que quando a gente fala da renda fixa americana, até um detalhe importante, ele é bem diferente da renda fixa aqui. Daí, só para te cortar, esse bonde, que nem você falou, é diferente da nossa renda fixa brasileira. Esse bonde ele é um pré-fixado, ele é um pós-fixado, tem um IPCA mais 15 lá nos Estados Unidos. Como é que está funcionando esse investimento direto na renda fixa lá? Então, é bem importante a gente diferenciar isso, né? Porque esse é uma das principais diferenças. Quando a gente fala de mercado acionário, assim, tem umas diferenças, mas ali em renda fixa, a gente tem os títulos são pré-fixados, a gente até tem os TIPS, né, que são os Treasury Inflation Protected Securities, que eles são para proteção contra a inflação, que assim, historicamente, a inflação nos Estados Unidos é baixa e controlada, apesar do que aconteceu ali ano passado. Então, não é essas coisas de atratividade, nem os títulos de renda fixa que eu vou falar aqui, mas a gente vai ter ali na renda fixa os T-bills, que são os títulos de curto prazo, a gente vai ter os T-notes, curto prazo até 1 ano, T-notes, que vai de 1 ano a 10 anos, e a gente vai ter os bonds, que são acima de 10 anos. Então, curto, médio e longo prazo. E são pré-fixados, títulos pré-fixados, pagam ali cupom semestral. E um ponto muito importante, né? Como a gente pode acessar, como a gente pode comprar esses títulos, como a gente pode investir nesses títulos. A gente pode investir de uma forma muito prática e comum, que a maioria dos brasileiros que fazem isso acaba optando, que é através de ETFs. Existem diversas ETFs que podem tanto investir em títulos de curto prazo, quanto de médio prazo, quanto de longo prazo, quanto misturar tudo isso. Então, é uma variedade muito grande, é uma ferramenta com uma diversificação, baixo custo, muito acessível. Então, é uma forma que a gente encontra na própria Avenue. O que é muito A gente pode... acessível, Bruno? Tem um tesouro direto lá, por exemplo, aqui a gente, R$30 você consegue comprar um tesouro direto, um investimento seguro e rentável. Esse muito acessível seria $50, $100, tem emissão de valores mais baixos, como é que funciona? Sim, seria $50, abaixo de $100, muito acessível, ali abaixo de $100. Como hoje o dólar até, como tu falou, está em patamares atrativos, então abaixo de $100 ali eu falaria, a gente consegue comprar ETFs abaixo de $100. Agora, a gente pode investir também através de fundos de investimento em renda fixa, então a Avenue tem alguns fundos de investimento em renda fixa lá no exterior, e a gente pode, tem alguns disponíveis que são propriamente os bons, os títulos, e aí pode ter o privado e o público. Se eu não me engano, tá, o brasileiro, ele que não tem residência no exterior, ele não pode investir diretamente no Tesouro Americano, tenho quase certeza disso.
só se não mudou nos últimos 3 anos, mas não pode investir diretamente, que nem o nosso Tesouro Direto aqui, eles têm Tesouro Direto deles, só que a gente não pode investir. A gente pode investir através dessas ferramentas, ou na renda fixa privada, que a gente vai ter algumas alternativas ali na Avenue. Então, o fundo de investimento com gestão ativa, tá? Aí já é um pouco menos acessível, já vai ter que ter um valor, um capital maior, e obviamente a taxa é um pouco maior de administração. ETFs, mais acessível e a taxa menor, tem ETF pagando 5% aí ao ano em dividendos, e um ponto importante, né? As ETFs lá fora distribuem dividendos em dólar. Aqui no Brasil Pinga na não distribui. conta? Hã? Pinga na conta, dólar? É Pinga na nada. conta o Ah, dólar. você tá de caô. Em renda fixa americana. Então, segurança aí com uma diversificação já na ETF e a renda passiva ali em dólar entrando. E qual que faltava mais? Ah, e os bons, propriamente disso, ou T-bills ou T-notes. Aí tem que ver as alternativas que tem disponíveis na Avenue, mas já são um pouco menos acessíveis também. Então, se forem linkar entre acessibilidade, diversificação, baixo risco ali, ainda ter a opção de entrar um dinheirinho na conta, com esses benefícios, seria através das ETFs, que eu vejo uma alternativa muito atrativa. E até uma coisa curiosa e que a gente tem lá, através da Bolsa Americana, a gente pode investir também em um combo de títulos de renda fixa de países emergentes, por exemplo. E aí tu vai ter o dividendo pingando em dólar. Tinha uma época que, quando a nossa Selic estava em 2%, tinha uma ETF que juntava títulos tanto do México, Brasil, Rússia, países emergentes como um todo, estava pagando cerca de 6% em dólar. E a nossa Selic é 2%. Então, é uma coisa para a gente sempre ficar de olho e analisar, porque pode ter, apesar de a gente estar em ambiente de juros altos lá agora, quando a gente estiver possivelmente em outro ambiente, é legal a gente ter umas ETFs de renda fixa para ver o que pode ali nos proporcionar. Afinal, a gente já vai ter uma diversificação, né? Quando a gente fala de renda fixa, muito importante a gente diversificar, justamente porque a gente, quanto mais pessoas a gente emprestar dinheiro, né? Se uma deixa de pagar, o nosso risco ali já diminui. Boa, Bru. Eu vou trazer um contexto, né? Nós estamos na temporada de balanço. Isso sempre é muito interessante na hora de a gente falar, agora não mais, né, só diretamente na renda fixa, mas na renda variável. Esse trimestre baixaram bastante a régua lá nos Estados Unidos, os balanços vêm tecnicamente, majoritariamente superior ao esperado. E a gente viu no Twitter, o Mota lá da Genial compartilhou um cenário que era: em março do ano passado, nós tivemos esse início do aumento da taxa de juros americana, e a Bolsa, no período, sobe lá quase 4% nesse mesmo período. Ou seja, nós, na contramão, né, daqui a pouco a gente tem uma queda de juros lá nos Estados Unidos, as expectativas, como todo mundo já sabe, é que ganhe mais uma pernada de alta, seja S&P, seja Nasdaq, que também foi muito puxado pela inteligência artificial e tudo mais. Alguns dias após o evento, a gente vai mandar um PDF, né, com algumas dicas e insights de cada palestrante. Eu queria que você falasse, né, a respeito dessas ETFs que o brasileiro também consegue estar atrelando, seja IVVB11 ou numa Avenue, qual que é o insight que você traz? Principalmente amanhã a gente tem o Fed aqui contemplando se vai ter mais um aumento de taxa de juros ou não, mas eu vejo como um cenário óbvio, né, que caso trave a taxa de juros lá e caia, tem mais uma pernada de alta nos Estados Unidos. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Como que diversifica, além da renda fixa, a renda variável lá nos Estados Unidos? Isso é muito interessante, tá? Porque os Estados Unidos, quando a gente olha, até nos últimos anos, assim, o que vem acontecendo é um fluxo, de fato, muito grande para os investimentos, e até está batendo recorde, né? Não lembro agora exato essa pesquisa que eu vi semana passada, que era frente ao recorde do fluxo para ETFs, né? É um mercado eficiente, um mercado muito maior, nem se compara aqui com o brasileiro, e as ETFs são justamente uma maneira da gente se expor de forma passiva nesse mercado aí, que é os Estados Unidos, né? Não tem nem o que a gente discutir aqui. Nesse mercado com uma moeda forte, uma economia forte, desenvolvido, histórico de inflação e juros controlados,
Os Estados Unidos pode não ser o melhor daqui a uns anos, mas bom, vai ser o quê? A gente vai confiar o nosso dinheiro em yuan ao invés de dólar, então na moeda chinesa ao invés do dólar. Então é muito complexa essa discussão. Mas aí para o investidor, como ele pode se expor? E lembrando que se ele se expor de uma maneira passiva numa ETF, vamos supor uma ETF do S&P 500, que ele pode fazer isso, seja através da Bolsa Brasileira numa IVVB11, seja através da Evno, por exemplo, na IVV, VOO, enfim. Essa ETF segue o S&P 500. O S&P 500 é o índice composto pelas 500 maiores empresas listadas nas bolsas americanas. Quando eu falo listada na Bolsa Americana, não quer dizer necessariamente que são as 500 maiores empresas americanas. Não, tem empresas chinesas que são listadas na Bolsa Americanas e estão dentro do índice. A gente vai falar, de certa forma, são as 500 maiores empresas do mundo, basicamente. Então, a gente vai estar exposto de forma passiva a 500 empresas com um baixo custo, né? Ali, se a gente vê a VOO, se não me engano, a taxa de administração da VOO é 0,03% ao ano. Então, é muito baixo. A gente pega uma IVV B11 aqui, já vai estar 0,20, 0,25. Agora, 0,03 eles ganham no volume. Então, eles conseguem cobrar uma taxa muito menor. Então, as ETFs, elas são uma maneira da gente se expor dessa forma. Temos ali do S&P 500, temos da Nasdaq 100, que também cresceu bastante aí esse ano, que é das 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Então, se a gente olha ali, esse ano se desenvolveu bastante, até tu falou que foi puxado bastante pela inteligência artificial, é só a gente pega o caso da NVIDIA, né, que bateu ali o seu $1 trilhão. NVIDIA foi justamente foi a expectativa do mercado frente ao que ela soltou nos resultados da inteligência artificial. Mas a gente consegue investir nessas duas ETFs, ali nas ETFs de renda fixa. Não vou saber dizer agora exatamente o ticker, mas tem uma que é BIL, que é de T-Bill, que são já mais renda fixa de curto prazo, e aí é uma alternativa da gente investir também em ETFs de renda fixa. Aí se a gente entrar nesse mundo, tem milhares de ETFs. A gente vai ter ETFs que seguem só empresas de semicondutores, vai ter ETF que segue só empresas de inteligência artificial, vai ter ETF que segue empresas pagadoras de dividendos, e aí é uma alternativa para quem gosta de receber uma renda passiva ali em dólar. Novamente, a gente tem ali o benefício de a ETF lá no exterior distribuir dividendos, o que não acontece aqui no Brasil. E outro ponto é que aqui no Brasil a gente também tem essa taxa maior, né? Ô, Bill, eu vou ter que te cortar, porque daí a dúvida do ouvinte aqui, o nosso ouvinte Flávio, basicamente vai em linha com o que você acabou de pontuar. Se você investe numa IVVB11, você fica só refém de oscilação, né, do índice. Quando você, então, adquire o índice da Nasdaq e o S&P diretamente numa Avenue, diretamente nos Estados Unidos, você vai ter, então, pingando os dividendos. Seria isso? A principal diferença de você pegar uma ETF numa conta no exterior do que aqui diretamente na ETF listada Brasil é o pagamento de dividendos e a taxa de administração. Essa seria a principal diferença. Não, vamos lá, a taxa de administração sim, o pagamento de dividendos sim, e o fato de que aqui a gente vai estar investindo em reais. A gente vai ter sim o câmbio, a desvalorização do câmbio ali no preço da ação. Se a gente olhar o VVB11, vamos supor que o S&P 500 se mantenha estável no dia, não suba nem cai, e o dólar subir, a gente vai ver sim o VVB11 tendo a sua alteração no preço. Mas, se a gente investir diretamente no exterior, a gente vai estar, de fato, dolarizando nosso patrimônio, tirando o nosso dinheiro aqui do Brasil, mandando o nosso dinheiro para fora, e aí a gente não vai ver a valorização ali do câmbio no preço, a gente só vai ver a valorização do S&P 500, mas indiretamente a gente está sofrendo a valorização do câmbio, porque depois a gente vai ter que vender, voltar o nosso dinheiro, e aí a gente vai ver se valorizou ou desvalorizou ali o câmbio. Mas, fora essas duas, essa é a principal diferença. E uma coisa importante, quando a gente vai se expor a S&P 500 e a Nasdaq 100, que foram os dois exemplos que eu dei aqui de mercado acionário, tem que cuidar porque tem muitas empresas semelhantes ali. Então, a sobreposição vai ficar grande. Então, é possível que tu tenha grande parte do teu patrimônio com uma correlação muito alta. Então, é bom que tu tome cuidado e busque se expor também a outras
a outras empresas que têm uma correlação menor para não ficar muito exposto a principalmente as empresas de tecnologia que arrastam muito o S&P 500 e são praticamente a composição do Nasdaq 100. Quando você estiver no Brasil, venha pegar o seu brinde, tá bom? Tá bom, Bru, pode deixar. considerações finais. Quem está no online e quiser acrescentar ou tirar alguma dúvida, por favor, fique à vontade. E na frente de cada um de vocês tem aí um botãozinho, tá? Vai acender uma luz e vocês também conseguem aqui no formato presencial tirar as dúvidas de vocês. Bruna, estamos ouvindo sua consideração final e recebendo possíveis dúvidas. Fiquem à vontade. Bom, gente, queria falar que, bom, primeiro agradecer pela participação aqui e falar que quem ainda não investe no exterior precisa começar o mais cedo possível. É de extrema importância que a gente tenha uma dolarização, como eu já comentei aqui, para a proteção. A gente está falando do nosso futuro, então é sempre bom a gente estar preparado para tudo que possa acontecer. Quem tiver dúvidas também depois e quiser me acompanhar, o meu Instagram é @eubrunabins. Então, só cuidado lá com os fakes, o meu é o verificado, que agora finalmente a gente conseguiu isso aí para acabar com os fakes. E aí pode ir lá me chamar e tirar as dúvidas. Mas, novamente, muito obrigado, Gui, muito obrigada a todos que estão aí nos escutando. Sucesso, Bill, muito bom. Pessoal, aqui, alguém presencial, alguém tem alguma dúvida? Uma dúvida ruim para ela ficar de saia justa? Não, tá tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Bruna Bins. Muito sucesso. Bruna, beijo no seu coração. Comercial da TC Economática, patrocinando aqui o nosso querido evento, e a próxima convidada chamo daqui a pouco, depois do comercial. Tamo junto, valeu, Bruna, todo mundo mandando um beijo para você. Sucesso, até a próxima. Beijo, tchau, tchau, pessoal.